Queria seguir com você para falar desse embate entre judiciário e legislativo, essa discussão do pacote anti-STF. A gente acompanhou ontem a CCJ aprovando essas medidas, então esse tema dando continuidade lá na Câmara. Eles deram aval aí para uma proposta de emenda constitucional que limita as decisões monocráticas do STF, dada individualmente pelos ministros. Também aprovou outra PEC que permite aí o Congresso derrubar decisões do STF que extrapolem, segundo eles, os limites constitucionais. Também passou lá na comissão um projeto de lei que cria 5 crimes de responsabilidade para os magistrados, que se somam aos 5 que já estão previstos e que podem levar ao impeachment deles. E um outro projeto de lei também aprovado, dando ao plenário do Senado o poder de decidir sobre a abertura do processo de impeachment, hoje prerrogativa aí do presidente da casa. Que leitura que a gente pode dar dessa movimentação, Reinaldo? O que a gente pode esperar? No caso, Arthur Lira costuma geralmente botar um pouco mais de pano quente nessa decisão, Rodrigo Pacheco já age diferente, mas o que a gente pode ler desses embates, no caso aí, muito sendo visto pelos ministros, claro, como inconstitucional essa discussão, mas do outro lado ali um tom quase que de vingança, de certa forma, tendo em vista que essas discussões são encabeçadas ali mais pelos parlamentares de centrão e direita? Bom, que seja um pacote retaliatório, não tem a menor dúvida, né? A Caroline Detoni, essa notável deputada que preside a Comissão de Constituição e Justiça do PL de Santa Catarina, ela chamou a votação de pacote anti-STF. Então você imagine se alguém dissesse, sei lá, na vigência já da democracia, há 30 anos, que alguém dissesse, olha, nós vamos votar um pacote anti-STF, e essa pessoa fosse a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a mais importante, da casa mais importante do Legislativo, porque espelha, afinal, a vontade do povo, né? Tanto é que na ordem de sucessão, depois do vice é o presidente da Câmara, ninguém ia acreditar. É uma aberração. É uma aberração em si, né? Você falar, vou votar um pacote anti-Supremo. É um troço inaceitável. E aí aparecem, então, as propostas. Bom, há um vício de origem aí, de legalidade, que, segundo a Constituição, a origem das propostas de reforma do judiciário, de mudança do judiciário, de mudança de qualquer coisa no judiciário, tem de ser o próprio judiciário, ainda que se transforme num texto a ser votado pelo Congresso. Então, não é isso que acontece, é uma mudança que tem parte, a iniciativa, parte da Câmara, né? Parte do Congresso. Então, só isso já torna toda essa porcaria ilegal. Mas não é só isso, não, né? Quando a gente atenta para a natureza das propostas, são coisas muito graves, né? Uma das PECs, como você lembrou, a que limita as decisões monocráticas, então, membros do Supremo estariam proibidos de conceder liminares, no caso de uma ação direta contra uma lei que está em curso, já, né? Ou então envolvendo atos dos presidentes dos poderes. Nesse caso, necessariamente, seria preciso passar pelo Pleno. Já há uma inconstitucionalidade de tentar impedir as decisões monocráticas, porque impedir as decisões monocráticas, em muitos casos, pode ser impedir o acesso à justiça, né? Quando existem os entes que têm direito de pedir, de entrar com ação direta de inconstitucionalidade, né? Partidos políticos, entidades representantes de classe, não sei o quê, né? Essas pessoas, esses entes, né, têm competência para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Você dizer que o ministro não pode conceder uma liminar, você lida com um princípio do direito, né, que o direito ele precisa ser eficaz, né, ele precisa ser ágil. A lei precisa ser eficaz, precisa ser ágil. O judiciário também. Daí que tem a expressãozinha em latim, o periculum in mora, né, o perigo da demora.
E geralmente se apela ao periculum in mora, se alega o periculum in mora para dar uma liminar, partindo do princípio de que a demora em decidir causa prejuízos coletivos, né, grandes. Então se dá a liminar. No ano passado, o Supremo já votou, já aprovou, né? A Rosa ainda estava no comando do Supremo, já aprovou que, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, dada uma liminar, imediatamente tem de ir para referendo do Supremo. Isso já está decidido, né? Mas, de qualquer modo, eles querem marcar a proibição. É proibido dar uma liminar nesses casos. O Supremo aí, eu acho que vai fazer o seguinte: nem vai declarar inconstitucionalidade, mesmo que alguém entre com alguma ação. O Supremo pode fazer uma leitura conforme, como se diz na Constituição. Eu vou pegar isso que vocês aprovaram e vou criar uma regra conforme a Constituição, preservando esse espírito que vocês querem, né? Vamos lá. E deve ser o quê? Porque isso vai ser aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado. As outras coisas vamos ver. Vai ser aprovado. O Supremo vai decidir o seguinte: olha, nos casos urgentes, sim, pode dar liminar, havendo perigo de mora, pode dar liminar, e imediatamente o pleno vai se manifestar. É isso que vai acontecer, né? E isso vai continuar em vigência até começar a criar dificuldades para os outros poderes, que vai criar. À medida que você impede que relatores concedam liminares, você aumenta enormemente a fila das coisas a serem votadas com rapidez pelo pleno. E aí vai ser com a rapidez possível, né? Até a hora em que a própria Câmara, o próprio Congresso vai falar, não, opa, peraí, né? Ou nunca houve ação de inconstitucionalidade de congressistas e do Congresso contra decisões do Executivo, por exemplo. Houve, né? Então, é uma patranha, mas é uma patranha que, de algum modo, vai se resolver ali. Agora, essa outra história de, da PEC, que confere ao Congresso o poder de revisar decisões do Supremo, aí esquece. Mas isso, assim, eu não sei se foi aprovado por um placar largo na CCJ. Se aprovado na Câmara, depois se aprovado no Senado, mas isso não passa de jeito nenhum. Isso vai ter a sua inconstitucionalidade, caso chegue ao Supremo, declarada por 11-0. Porque nem os dois que foram indicados pelo Bolsonaro vão arcar com isso. Porque corresponde a dizer o seguinte: nós não merecemos integrar esse poder. Corresponderia a transformar o poder judiciário numa espécie de apêndice do poder legislativo. Poder legislativo que viraria uma corte revisora do Supremo. Mas isso é um absurdo total. Aí eles vêm lá com os truques. Ah, mas para ser assim, terá de ser a decisão do Supremo terá de ser cassada por 3/5 de cada casa, que é o quórum para impeachment, né? De fato, é um quórum alto, né? E mesmo assim, ainda o Supremo pode rever a sua posição desde que tenha 9 votos. Curiosamente, eles estão com 2 votos já deles, né? Essa gente chega a ser engraçada. Ora, isso não existe, isso é inaceitável, não vai acontecer. Imagine a desordem que isso não imporia ao processo legal, a insegurança jurídica que isso não causaria e o clima de guerra permanente entre Supremo e Congresso, né? Então, é espantoso que isso tenha sido proposto e foi. É espantoso que tenha sido aprovado e foi, né, pela direita, pelo centrão, porque estão se vingando do Congresso. Sobretudo
inconformados com a decisão de Flávio Dino, que suspendeu a execução de emendas, a não ser aquelas em caso de urgência envolvendo saúde, etc., pedindo transparência, transparência que está na Constituição, né? E daqui a pouco eu vou falar de um Congresso que tem ímpetos verdadeiramente chavistas, porque isso é uma espécie de chavismo em relação ao judiciário. Eu já chego lá. Falar só das outras duas medidas. Por projeto de lei, a Lei 1079, que é a lei do impeachment, regula impeachment também de ministros do Supremo, né? E a Lei 1079 estabelece cinco comportamentos de ministros que podem ensejar denúncia por crime de responsabilidade. Criaram mais cinco, né? Criaram. A CCJ aprovou uma proposta que prevê mais cinco. Então, seriam 10 os crimes. E, claro, tem coisas lá que são mesmo inaceitáveis. O juiz ter vínculo, ser beneficiado por não sei o que. Tá, ok. Só que aquele que passaria a ser o item sexto e é o primeiro item desse pacote, criam, na prática, o tal do crime de hermenêutica, o crime de interpretação, né? Quando você lê o texto, é, o juiz não pode interpretar no ministro do Supremo que fira a garantia do Congresso, de que é o Congresso a fonte que legisla e não sei o quê, e está proibido de tomar decisões também por extensão. A decisão, a decisão extensiva aí, por exemplo, a questão da abolição da homofobia, a questão do crime de do preconceito de origem, né? Olha, você vai proibir o ministro de interpretar a Constituição. E um dos papéis dele é esse mesmo, né? Então, de fato, não tem, no Código Penal, não tem o crime de homofobia. Eles não aprovam isso, né? Os raças não conseguem aprovar isso. Mas o Supremo estendeu a punição para os crimes de racismo, a punição para os crimes de racismo estão estendidos aos crimes de homofobia. Por que é que o Supremo fez isso? O Supremo fez isso porque você tem uma minoria, você tem um grupo que está na sociedade, que está sendo alvo de perseguição e morte, né? Apenas porque essas pessoas são quem são e não há proteção legal para elas, porque o Congresso não vota essa proteção legal. Só que o valor da Constituição qual é? Quando você faz a interpretação da Constituição, por que que a Constituição existe? Se não para proteger a toda, no que concerne aos direitos individuais, todos estão protegidos, não só alguns. Não existe um grupo que a Constituição se negue a proteger. Nos seus valores fundamentais, né, ela impõe o tratamento igual para todos e protege, sim, aqueles que podem ser alvos de violência. O Congresso não faz, o Supremo faz. Também esse aspecto desse projeto de lei é inconstitucional, né? Eu já disse, de verdade é tudo ilegal, mas eu estou especificando as inconstitucionalidades, né? E ainda, essa impõe 15 dias para que o presidente do Supremo, o presidente do Congresso, se manifeste ao pedido de impeachment. Mas tem um outro PL, né? E esse sim, que quer criar grande confusão, que hoje o presidente do Senado tem autonomia para decidir se põe para tramitar um pedido de impeachment ou não, né? O que é que esse PL diz? Não, peraí, se o presidente não colocar, um terço dos senadores, tendo um terço dos senadores pedindo, você pode levar isso a plenário. E o plenário tem 30 dias para decidir. Se não decidir, tranca a pauta. Então vai ter de decidir, né?
tirando então a competência do presidente do Senado, que é estabilizadora, para botar para tramitar ou não processo de impeachment, e passando isso para o plenário. Em suma, o que esses caras estão fazendo, essas caras, eles querem pegar uma maioria que eles têm, essa direita, centro-direita, não sei o quê, querem usar essa maioria para subordinar o poder judiciário ao poder legislativo. Hum? Uma óbvia invasão de competência de um poder sobre a do outro, né? Então, é um absurdo isso. E se nós olharmos, e foi o meu grande texto dessa madrugada, na extensão, eu estou dizendo, ele ficou muito longo, é, esse Congresso, essa turma, essa direita, especialmente no pós-bolsonarismo, pós-lavajatismo, pós-bolsonarismo, veja como esse Congresso já usurpou uma competência que é do Executivo, que é a execução orçamentária, né? Quando dizem que o fundo eleitoral é de 4,9 bilhões, eu digo, não. O fundo eleitoral no Brasil tem o tamanho das emendas. De emendas efetivamente pagas, de 21 para cá, e eu pego esse período, porque a eleição municipal anterior foi em 20, de 21 para cá, os senhores parlamentares, dinheiro efetivamente pago, né? Fora os projetos anunciados, tal dinheiro empenhado, que aí é gigantesco, foram 80 bilhões. 80 bilhões. E aí eu volto a um ponto. Por que é que a Câmara, mesmo o Senado, mas vamos pensar na Câmara mais, por que é que essa votação agora das prefeituras, das câmaras dos vereadores, por que tantos reacionários e conservadores? Ora, os prefeitos que tiveram emenda PIX, quase todos foram reeleitos. Por cento, As né? cidades. Oi? Foi 98% foram reeleitos. Acho que 78 parece numa. Acho que 78 numa. A conferir, mas parece que 78 num grupo de cidades, né? Que a CGU havia pedido para analisar. Então, Nath, é a festa da uva, né? O prefeito está lá, recebe dinheiro do seu deputado, evidentemente facilita para fazer campanha eleitoral, né? Seja com obra, seja com outra coisa, seja com show sertanejo, né? Tem um monte. E pronto, ele se reelege, ou então elege o seu sucessor, que é do mesmo grupo. E essa mesma turma vai fazer campanha depois para o deputado da região ali, né? Então você tem o orçamento garante a reprodução e a conservação do poder nas mãos dos mesmos. Esse negócio de que a direita e a extrema-direita tiveram um desempenho muito bom, como o brasileiro é de direita, né? Que eu tenho visto alguns palhaços falando por aí, né? Sim, há muitos de direita, né? Ou então, como é que é? Pobre mesmo, pobre de verdade é de direita. Vai ver que ele gosta, né? Das políticas de direita. Adoraria elencar algumas aqui, mas ficaria muito extenso. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que nós temos um fundo eleitoral que, além dos 5 bilhões, né, do fundo público, o verdadeiro fundo eleitoral do Brasil são as emendas. Neste ano estão previstos 50 bilhões. Né? Esse é a verdadeira ideologia. Onde estão vendo uma marca ideológica? Né? Como o discurso da esquerda se descolou, é velha, não sei o quê, papapá. Isso é pura vontade de falar mal e preguiça de analisar. Né? Não estou dizendo que a esquerda tem um discurso particularmente iluminado, não estou entrando nesse mérito. Só estou afirmando que se deve a isso.
né? Os prefeitos da emenda PIX provam isso, a amostragem, né? É impressionante o que aconteceu ali, né? É, Então você tem um Congresso que sequestrou o orçamento, e sequestrou, e que agora quer sequestrar o Poder Judiciário. E nós teríamos uma espécie de despotismo congressual. Você imagina? Hum? Por quê? Porque essa mesma direita, até agora, não consegue, veja como as coisas se amarram, não conseguiu, não consegue fazer candidato, não consegue. Qual foi? Essa direita fez o quê? Quando o Fernando Henrique se elegeu, a direita acabou apoiando o Fernando Henrique, que não era um cara de direita, que não é um cara, não, digo não era porque não foi na presidência, né? Que não é um cara de direita, mas que fez um governo mais para conservador do que para progressista, em muitos aspectos, embora com mudanças fundamentais, acho, dos maiores presidentes que o Brasil teve. Mas estava ali, não havia emenda obrigatória e, portanto, era importante pertencer à base se você queria, enfim, levar adiante determinadas políticas. O Lula, 2 mandatos, governou, exceção feita ao PSDB e ao DEM, a época ainda PFL no começo, é, depois DEM, depois União Brasil. Conseguiu governar com os conservadores também, também não havia emenda à execução obrigatória. A execução obrigatória começa em 2016, no segundo governo Dilma, né? Já num clima de absoluta hostilidade. Depois o Bolsonaro dá sequência, e aí tentaram agora no governo Lula tornar obrigatórias as emendas de comissão também. Na prática, estão sendo obrigatórias. Então, os senhores parlamentares financiam, tomam, batem a carteira do executivo, executam o orçamento que não é tarefa deles e executam de olho nas eleições, nas eleições municipais e na sua própria eleição, no seu cartório eleitoral quando chegar a hora. Não é? E aí passaram a infernizar a vida do executivo, né? Porque eles também, veja, eles não tiveram, essa gente não teve problema com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia rigorosamente tudo que eles queriam, e mais um pouco. Como está cheio de reacionário lá, e como o Bolsonaro era mais reacionário do que eles, então garimpo, manda bala, é para ir lá, é para fazer mesmo, tal. E Amazônia, vai, queima, queima e planta. Porteira, como é que é? Porteira aberta para passar boiada. E vai, índio aqui não tem vez. Era a festa da uva, né? Aí chega o governo Lula, o presidente fala: peraí, o presidente sou eu, mas cheio de limitações, né? Porque tem esse negócio do orçamento, né? Então aí você tem essa indisposição, por exemplo, dos ruralistas com o Lula. Não tem nada a ver, né, com o pacote, com o plano Safra, por exemplo. Tem a ver com o fato de que o Lula não manda botar fogo no mato. Essa que é a verdade. Não manda botar boi na Amazônia. Não manda invadir terra indígena. Não manda ir lá fazer garimpo ilegal. Não se encontra com garimpeiros ilegais, como aconteceu. Hã? Então, isso tudo decorre, né? Isso tudo decorre, essa coisa abusada do centrão e da direita com o governo Lula, mesmo tendo ministérios, né? Decorre desse sequestro do orçamento, né? Aí qual é o outro poder que põe algum limite a eles? O judiciário, especialmente o Supremo. Então vamos fazer o quê? Vamos cortar a cabeça do Supremo. E fica até no ar essa dúvida, no caso de um desespero até de se entender, né, Reinaldo? Do que pela sua explicação a gente vai vendo
que isso vem sido, esse clima até de guerra permanente que você citou ali no começo do comentário, vem se consolidando com a questão das emendas, agora avançando para a questão do judiciário, um Congresso ali cada vez menos dependente, de uma certa forma, do poder executivo, então sequestrando o poder ali, como você traz aqui para a gente. Aí fica a questão de como desintoxicar esse clima de alguma forma, Inácio? A gente sabe que não é uma resposta muito fácil de se dar, mas fica no ar, né? Dos cuidados de se tomar com essa discussão, porque a gente está vendo que é isso, é outra forma de lidar com o poder, porque de certa forma o presidente também fica ali na mão do Congresso, de certa forma, e isso pode, a gente só está vendo isso se escalando nos últimos anos ali na retrospectiva que você fez, e agora a gente vê então essa discussão se avançando agora na questão do judiciário. Não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Claro que um líder como Jair Bolsonaro, né? E ele foi presidente e ajudou a eleger, sem dúvida nenhuma, esse Congresso que está aí, e essa escória, que é uma escória, é preciso chamar pelo nome, né? Gente que propõe esse tipo de coisa é escória, né? Da pior espécie, né? É, essa gente não tem compromisso com a democracia, né? Observe que essa mesma turma quer votar anistia aos golpistas. Então, quando eles falam, precisamos autonomia do Congresso, a democracia, não sei o quê, mas eles querem votar anistia àqueles que invadiram, inclusive, o Congresso. E depredaram, inclusive, o Congresso, né? É, o Supremo, esse que está aí, tem como conter isso. E vai conter. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se a PEC ali das decisões monocráticas, vai haver um aconchambramento, né? Diz, ok, né? Há como a gente aqui, digamos, administrativamente fazer a vontade de vocês, né? Nos casos realmente urgentes, a gente, tendo liminar, a gente submete e pronto, né? E no caso que não for urgente, não precisa dar liminar. Pronto, simples, né? E aí vai para o pleno mesmo. Agora, as outras coisas todas, né? As outras coisas todas são inconstitucionais. Tem uma aqui cuja constitucionalidade me parece que não há inconstitucionalidade e é justamente aquela que pode gerar mais conflito, mas também aí vai dar problema, se, né, não vislumbra inconstitucionalidade, que é essa que impõe a tramitação, caso aprovada, né, impõe a tramitação de um pedido de impeachment. Olha a gravidade que tem isso. Você. Porque aí é o seguinte: existindo uma maioria no Congresso, ela se sentindo contrariada, ela vai propor impeachment de ministro. Hum? Havendo uma maioria no Senado, estando contrariada, vai propor impeachment do ministro e corre o risco de conseguir. Agora vejam, olha o potencial de desestabilização que isso tem. Hum? Ah, mas então nesse caso o Supremo não pode atuar? Pode. Não existe processo de impeachment não judicável, isto é, não existe processo de impeachment que esteja livre da apreciação do Supremo. O da Dilma foi apreciado pelo Supremo, o do Collor foi apreciado pelo Supremo. E, portanto, um processo de impeachment, mesmo de ministro, seria apreciado pelo Supremo. E, obviamente, o Supremo barraria, né? Se fosse pura vingança, como é pura vingança o impeachment que eles querem do Alexandre. Mas, de novo, olha onde isso nos joga. Olha onde isso nos joga. E aqui vem me ocorre mais uma questão de por que eu detesto a palavra polarização. Ah, isso é fruto da polarização. Não, isso é fruto da extrema-direita associada ao centrão. O que é que a esquerda tem a ver com isso? E outra, o outro polo da extrema-direita é a extrema-esquerda. Está onde? No poder? No governo?
Ah, então foi a extrema-esquerda que levou adiante o arcabouço fiscal, por um acaso ele é de esquerda? Que está levando adiante a reforma tributária, por um acaso ele é de esquerda? Não é? Que levou adiante o plano Safra, por um acaso ele é de esquerda? Então parem de falar essa zosta de polarização, que isso não é fruto da polarização, isso é fruto do extremismo político de um dos lados, extrema-direita. O que essa crise com o judiciário tem a ver com a esquerda? Só tem a ver porque eles se lançaram numa aventura golpista para tentar impedir a vitória do Lula, a posse do Lula e depois para tentar depor o Lula. Mas o que que a esquerda tem a ver com isso? O que que a esquerda tem a ver com esse caos que eles estão tentando programar? Absolutamente nada. Zero. Não é? É. E como se vê, uma gente que quer provocar crise, porque é claro que a hora que o Supremo declarar inconstitucional, caso se aprove isso, né, aí vai ter chiadeira de novo. É gente que está buscando confronto com o Supremo. Né? Veja como busca confronto com o Supremo ao mesmo tempo que tenta articular a anistia de Bolsonaro, para ver se cria uma onda contra o Supremo de novo. E assim vai. Né? Aí quando fala, como é que a gente rompe essa polarização? Bom, não sei. Eu sei que essa polarização hoje só tem ator de um lado, do outro não tem. O que o Lula fez para manter isso que chamam polarização? O quê? Botar no governo dele o PSD? Botar no governo dele o PP? Botar no governo dele republicanos? Encher o governo de direitistas, sendo direitistas, não sei o quê? Isso é apostar na polarização? Agora, o que Bolsonaro fez pela crise, já que não tem outro polo? Não o polo oposto, né, no radicalismo. Aí a gente vê, por exemplo, isso aqui. Que se prosperar, vai ser uma coisa muito grave. E veja, uma gente que age na base da vingança, porque o Arthur Lira destravou essa coisa para andar na Câmara, depois que o Flávio Dino deu uma liminar contra a execução das emendas. É, É e aí na vingança. discussão, sim, em todas as pautas que entram ali na discussão, como um todo, era o Supremo fazendo sua obrigação, né, Reinaldo? Teve também as questões na época da pandemia, as questões dos ataques à democracia e agora também essa questão das emendas, né, Reinaldo?